Desde cedo, muitas mulheres aprenderam que sentir demais poderia ser perigoso. As manifestações de sensibilidade precisavam ser controladas, abafadas, polidas para não incomodar. Os gestos espontâneos, as lágrimas sinceras, as palavras intuitivas eram substituídas por silêncios ensaiados e sorrisos forçados. Não se tratava apenas de repressão social, mas de uma forma sutil e silenciosa de desconexão da própria essência. Ao longo do tempo, esse afastamento se tornava tão natural quanto respirar, e aquilo que era puro, livre e genuíno ia sendo adormecido dentro da psique. A criança que um dia correu de braços abertos passou a se esconder dentro da mulher adulta à espera de reconhecimento. Quando essa criança é ignorada, não desaparece. Ela permanece ativa, mesmo que em silêncio. Influencia comportamentos, escolhas amorosas, respostas emocionais. É a menina que chora em silêncio quando a mulher se culpa por não conseguir se entregar, que grita por dentro quando o medo do abandono paralisa e que esconde o rosto quando o amor é oferecido, mas não é reconhecido como seguro. Muitas mulheres crescem acreditando que precisam ser fortes o tempo todo, que a doçura é fraqueza, que o cuidado consigo mesmas deve vir sempre por último. A desconexão com a menina interior se intensifica nesse processo. Em vez de acolher essa parte delicada da psique, aprende-se a camuflá-la com máscaras de autossuficiência. Jung advertia que tudo aquilo que não é trazido à consciência retorna como destino. E assim, relacionamentos se tornam palco para a repetição de feridas antigas. A menina interior rejeitada busca nos outros a aceitação que nunca recebeu, projetando em parceiros ou parceiras a esperança inconsciente de redenção. O reencontro com essa parte esquecida da alma não é um processo lógico, mas simbólico. Exige escuta silenciosa, presença constante e a coragem de descer às profundezas do próprio ser. Essa criança interior não pede justificativas, nem exige grandes feitos. Ela pede apenas para ser vista, ouvida, validada. Quando começa a ser reconhecida, a mulher inicia um movimento interno de reconexão. As defesas começam a ceder, a ternura retorna como uma antiga conhecida e o coração, antes endurecido pelas exigências da vida, aprende a se abrir novamente. Não como quem espera ser salva, mas como quem compreende que carrega dentro de si a fonte da própria cura. Curar a menina interior é mais do que um gesto de autocompaixão. É um ato de retorno à essência feminina, uma essência que não está nos papéis impostos, nem nas expectativas externas, mas no profundo reconhecimento de tudo aquilo que foi silenciado e que agora precisa florescer. Se algo dentro deste momento provocou uma memória, uma emoção ou um sussurro da alma, talvez seja hora de olhar com mais ternura para aquilo que ainda vive dentro do silêncio. Permita-se sentir e, se for o momento certo, permaneça por aqui. Há mais por descobrir nas camadas ocultas da psique. Ao longo do crescimento, muitas mulheres ouviram frases que moldaram não apenas comportamentos, mas estruturas inteiras da alma. Engole o choro. Não faça drama. Você é muito sensível. Palavras simples, porém carregadas de um peso simbólico profundo, que repetidas ao longo do tempo se tornam verdades inconscientes. Essas mensagens não apenas ensinaram a reprimir as emoções, mas também distorceram o modo como a própria sensibilidade era percebida. Ser sensível passou a ser um defeito, mostrar emoções, uma fraqueza. E a criança interior, percebendo que não era bem-vinda, recolheu-se ao silêncio, não por escolha, mas por sobrevivência psíquica. Carl Jung compreendia o inconsciente como um território vivo, onde imagens simbólicas, arquétipos e experiências não processadas continuam agindo, mesmo sem consciência plena. Quando a menina interior é relegada à escuridão desse território, ela não desaparece.
Pelo contrário, torna-se ainda mais poderosa, influenciando reações emocionais de maneira disfarçada. Surgem crises sem explicação, medos desproporcionais, impulsos de autossabotagem e sentimentos de inadequação que parecem não ter origem clara. Mas há uma origem, e está quase sempre na voz abafada daquela que um dia sentiu demais e foi silenciada por isso. Quando essa parte esquecida da alma começa a buscar expressão, ela o faz por meio dos vínculos afetivos. A carência desmedida, o medo da rejeição, o apego excessivo ou mesmo o bloqueio total de sentimentos são maneiras inconscientes de proteção, construídas pela criança interior para não reviver a dor original. Não é incomum que mulheres adultas se vejam repetindo padrões de relacionamentos nos quais não são vistas ou se envolvam com pessoas emocionalmente indisponíveis como forma de confirmar de forma dolorosa aquilo que internalizaram na infância. A ideia de que não são dignas de cuidado pleno. Jung chamaria isso de repetição simbólica, onde o inconsciente recria a cena original na tentativa de encontrar um desfecho diferente. A reconexão com a menina interior começa no reconhecimento desses padrões, não para julgar, mas para acolher, não para controlar, mas para compreender. Quando uma mulher passa a observar suas reações com curiosidade amorosa, começa a ouvir os sussurros daquela parte esquecida. E ali, no espaço silencioso entre a dor e a escuta, inicia-se o processo de cura. Jung nos lembra que não se trata de eliminar a ferida, mas de torná-la consciente, integrando-a à totalidade do ser. A cura vem com a integração, e integrar significa aceitar, compreender e dar lugar. Cada mulher carrega dentro de si um relicário de memórias emocionais que aguardam por nome, cor e forma. A menina interior é o símbolo mais sensível desse relicário. Ela guarda o potencial da alma, mas também seus traumas mais profundos. E talvez o primeiro passo para libertar a essência feminina seja simplesmente sentar-se com essa criança e permitir que ela fale, sem pressa. Sem expectativas, apenas com a presença de quem deseja verdadeiramente escutar. Se este momento trouxe à tona algo que estava esquecido, que permaneça, porque há cura na escuta silenciosa e há reencontro naquilo que um dia foi deixado para trás. Ao olhar para o espelho, muitas mulheres veem uma imagem moldada por responsabilidades, expectativas e papéis acumulados. Mãe, profissional, parceira, filha, cuidadora. Cada identidade social, embora necessária, contribui para a formação de uma estrutura que muitas vezes esconde ou até sufoca o que é mais autêntico. A essência feminina, nesse contexto, não desaparece, mas adormece. E com ela, adormece também a menina interior, que observa silenciosa o afastamento daquilo que um dia foi natural. Rir sem motivo, chorar sem medo, desejar sem culpa. A alma nesse estágio não grita, ela sussurra. E só quem escuta profundamente consegue ouvir. Carl Jung afirmava que cada ser humano possui imagens arquetípicas que organizam a psique em torno de núcleos significativos. No caso das mulheres, há um arquétipo central que representa o feminino em sua forma mais pura, receptiva, criativa, intuitiva. Quando a menina interior é ignorada, esse arquétipo se distorce. A mulher começa a viver em desacordo com sua própria energia vital. Tenta se adaptar a modelos externos de sucesso, força, frieza ou autocontrole, acreditando que só assim será respeitada. Mas por dentro, algo começa a ruir. Não se trata de fraqueza emocional, mas de um chamado da alma para retornar à própria natureza. Esse retorno não é imediato nem confortável. Exige que se atravesse um território desconhecido, onde sentimentos antigos, lembranças esquecidas e dores reprimidas aguardam reconhecimento. Muitas evitam esse mergulho,
pois temem o que podem encontrar. Mas Jung ensinava que aquilo que não é enfrentado governa a vida a partir das sombras. O reencontro com a menina interior é, portanto, um ato de coragem espiritual. Significa descer até os porões do inconsciente e encontrar ali a própria origem emocional. Não como vítima, mas como aquela que está pronta para ver, escutar e reintegrar o que foi separado pela dor. Nesse processo, surgem revelações sutis. O medo do abandono, por exemplo, deixa de ser apenas uma emoção descontrolada e passa a ser compreendido como um eco de experiências precoces. A necessidade constante de aprovação revela sua raiz na infância, quando o amor parecia condicional. E a dificuldade de confiar, frequentemente atribuída a experiências adultas, é reconhecida como um reflexo da primeira quebra de confiança, aquela que não foi entendida nem explicada, apenas sentida. A menina interior guarda cada uma dessas experiências e deseja apenas que alguém as veja como reais e dignas de cuidado. A beleza no retorno à própria essência e a cura na delicadeza com que se faz esse caminho. A mulher que se dispõe a escutar sua menina interior não está regredindo, está ascendendo. Está permitindo que a parte mais pura de si mesma volte a ter voz, corpo e espaço. Essa reconexão não acontece em grandes gestos, mas em pequenas escolhas. Dizer não quando antes se calava, acolher o próprio cansaço sem culpa, aceitar a tristeza como parte da vida. Se essas palavras despertaram algo adormecido, talvez seja o momento de ficar um pouco mais. Às vezes, tudo o que a alma precisa é de tempo e silêncio para florescer. A reconexão com a essência feminina, muitas vezes, não começa com respostas, mas com perguntas. Por que certas dores se repetem? Por que o amor parece sempre escapar por entre os dedos? O que dentro de cada mulher ainda clama por reconhecimento? Essas perguntas, quando feitas com sinceridade, se tornam chaves para acessar territórios profundos do inconsciente. Carl Jung compreendia que a verdadeira transformação começa pela observação daquilo que não é evidente. As reações sutis, os padrões emocionais recorrentes, os incômodos silenciosos. A menina interior, nesse sentido, não precisa ser encontrada à força. Ela se revela quando há espaço para escuta sem julgamento. Nesse espaço interno de escuta, sentimentos esquecidos começam a emergir. Algumas mulheres se deparam com uma tristeza que não sabiam nomear, outras com uma raiva antiga, abafada por anos de repressão emocional. Há também aquelas que sentem uma ternura intensa por si mesmas, uma ternura que jamais havia sido permitida. A menina interior não pede para ser curada de imediato, ela pede para ser compreendida. Cada emoção, cada lembrança, cada imagem interna carrega um fragmento da alma que precisa ser reintegrado. Jung chamava isso de processo de individuação. O movimento constante de tornar-se inteiro, aceitando tudo o que foi esquecido ou negado. Muitas mulheres ao longo da vida aprendem a valorizar aquilo que podem oferecer ao mundo: trabalho, cuidado, doação, força. Mas a menina interior não está preocupada com performance. Ela existe para lembrar que o valor não está apenas no fazer, mas também no ser. Ser sensível, ser intuitiva, ser livre. A cura da menina interior não exige que se abandone o mundo externo, mas que se olhe para dentro com a mesma dedicação com que se olha para os outros. A mulher que retorna ao seu próprio centro se reencontra com uma força que não é dura nem agressiva, mas fluida, firme e profundamente feminina. É comum que durante esse processo memórias da infância surjam com força, não necessariamente fatos lineares, mas sensações, um cheiro, um som, a textura de um cobertor, o brilho da luz entrando pela janela. Essas imagens simbólicas, segundo Jung,
São manifestações do inconsciente tentando dialogar com a consciência. Prestá-las atenção é uma forma de honra interna. Cada fragmento revelado traz consigo uma parte perdida da alma. Quando acolhido, ele fortalece a psique, torna os vínculos mais autênticos e abre espaço para uma nova forma de estar no mundo. Mais leve, mais sincera, mais inteira. Escutar essa dimensão interna é como caminhar em direção a um espelho que mostra não apenas o rosto de hoje, mas todos os rostos que um dia foram vividos. A criança que queria colo, a adolescente que sentiu vergonha de si, a jovem que buscava amor em promessas vazias, todas continuam vivas, esperando apenas por reconhecimento. Quando uma mulher se compromete com essa jornada, algo muda em sua presença. Sua voz ganha outra textura. Seu olhar se torna mais profundo e sua vida começa lentamente a se alinhar com o que sua alma sempre soube ser verdadeiro. Se há algo dentro de si que ainda pulsa em silêncio, talvez este seja o momento de ouvir com o coração inteiro. Na jornada para reencontrar a menina interior, muitos mitos precisam ser dissolvidos. O primeiro deles é o de que ser inteira significa estar sempre bem. A verdadeira inteireza não está na ausência de dor, mas na disposição de acolhê-la com dignidade. Jung compreendia que o inconsciente é uma fonte viva de sabedoria, mas também de conflitos. Ele não entrega respostas prontas, mas convida à escuta. E nesse convite, a mulher se depara com verdades que evitou por uma vida inteira. A solidão não nomeada, o medo de não ser amada, a vergonha de existir como é. A cura começa quando se permite olhar para tudo isso sem se afastar de si. As mulheres que se reconectam com sua parte mais sensível não se tornam mais frágeis, mas mais conscientes. A vulnerabilidade, que tantas vezes foi confundida com fraqueza, passa a ser percebida como portal de transformação. É por meio dela que se acessam camadas da alma que estavam soterradas por camadas de autoproteção. Jung chamava esse movimento de integração da sombra. Trazer à luz tudo aquilo que foi rejeitado, escondido ou julgado como indigno. A menina interior habita essa sombra, não por ser escura, mas por ter sido esquecida. E sua reemergência é sempre um ato de luz. Com o tempo, essa presença interna começa a modificar silenciosamente as escolhas cotidianas. As relações tornam-se mais seletivas, as palavras ganham mais intenção. O corpo, antes ignorado, volta a ser escutado. A mulher que escuta sua menina interior começa a se posicionar com mais firmeza, não por necessidade de defesa, mas por respeito próprio. Ela entende que ceder além do limite é uma forma sutil de se abandonar. E compreende que há momentos em que o melhor cuidado não é o que oferece ao outro, mas o que dedica a si mesma. A força feminina, nesse contexto, não vem da resistência, mas da reconexão com sua origem. Ao recuperar o vínculo com a menina interior, algo profundo também acontece com a relação com o tempo. Não há mais pressa, não há mais comparação. A mulher deixa de correr atrás de uma versão ideal de si mesma e passa a se reconciliar com quem é. Percebe que amadurecer não é deixar a criança para trás, mas levá-la consigo com mais consciência e afeto. Os sonhos, antes esquecidos, voltam a visitar seus pensamentos. A leveza retorna em pequenos gestos, e até a dor, quando aparece, encontra um lugar onde pode existir, sem se transformar em culpa ou vergonha. Essa é a liberdade que nasce da reconciliação interna. Toda mulher carrega dentro de si uma história que não foi contada. E muitas vezes, essa história pertence à criança que um dia aprendeu a se calar. Quando essa voz finalmente encontra espaço para emergir, o silêncio se transforma em revelação. A alma agradece, o corpo respira com mais leveza e o coração aprende a amar de um lugar mais verdadeiro. Se algo dentro destas palavras tocou algo adormecido,
Considere permanecer nessa escuta. A menina interior não exige pressa, apenas presença. E às vezes, a simples decisão de continuar ouvindo é o início de uma nova história. À medida que a reconexão com a criança interior se aprofunda, uma compreensão mais ampla começa a emergir. A dor que foi ignorada por tanto tempo não se trata apenas de memórias individuais, mas de um legado emocional que atravessa gerações. Muitas mulheres carregam sem saber dores que não começaram com elas. Crenças, medos e padrões foram herdados como códigos invisíveis que orientam suas emoções, suas escolhas e suas relações. Jung chamava isso de inconsciente coletivo, uma herança simbólica que vive em cada ser humano. E para as mulheres, esse inconsciente muitas vezes está impregnado de séculos de repressão, silenciamento e negação do feminino. Encontrar a menina interior é também, portanto, um ato de romper com esse ciclo. É o momento em que a mulher deixa de repetir o que foi ensinado e começa a se perguntar: isso ainda me serve? Esse pensamento é realmente meu? Essa dor me pertence ou é um eco antigo? Essa consciência não surge de forma brusca, mas através de pequenas revelações, em sonhos, em gestos espontâneos, em conversas que mexem mais do que deveriam. O inconsciente fala por símbolos, e cada símbolo interpretado com sinceridade abre uma nova porta para o autoconhecimento. A criança interior não carrega apenas feridas. Ela guarda chaves para esses mistérios. Nesse processo, a mulher encontra também a raiz do autoabandono. Em muitos momentos da vida, ela escolheu silenciar sua intuição, reprimir seus impulsos ou negar seus desejos mais autênticos, não por fraqueza, mas por sobrevivência. A menina que um dia foi ignorada aprendeu que era mais seguro agradar do que ser verdadeira. E essa estratégia se cristalizou. O reencontro, então, exige uma reeducação interna, um reaprender a dizer sim apenas ao que nutre e não ao que adoece. Jung falava sobre a necessidade de resgatar a alma perdida em meio às exigências da persona, o papel social que usamos para sermos aceitos. Curar a menina interior é justamente despir essa máscara e permitir que o rosto verdadeiro volte a respirar. Com o tempo, essa transformação interna começa a se refletir também no corpo. Tensões antigas se dissolvem. O cansaço emocional cede espaço para a leveza. O sono se torna mais reparador. O corpo, que durante anos acumulou as expressões não ditas, encontra alívio na liberação emocional. Jung via o corpo como um espelho da alma. E a alma feminina, ao ser escutada, começa a se expressar com mais liberdade, inclusive no gesto, na voz, no olhar. A reconexão com a criança interior não é apenas psicológica, é espiritual, energética, física. Ela muda a forma como a mulher habita o próprio corpo e o próprio tempo. Quando essa escuta se torna um hábito sagrado, o mundo interno deixa de ser um território de medo e passa a ser um lugar de refúgio. A mulher que se senta com sua dor não se torna mais fraca, mas mais inteira. A que acolhe sua criança interior aprende a amar de forma mais consciente. E aquela que decide se ver como realmente é, com luzes e sombras, começa a viver a partir de uma autenticidade que não depende da aprovação alheia. Se algo dentro dessas palavras ressoou com o que existe de mais sensível em sua alma, talvez seja a hora de se permitir continuar nesse caminho. Há muito mais à espera de quem escolhe voltar para si. Ao reconhecer as raízes emocionais da própria história, a mulher começa a perceber que o que foi reprimido não é apenas dor, mas também potência. A menina interior não representa apenas fragilidade, mas uma forma pura de sabedoria emocional. Ela conhece o caminho da espontaneidade, da criatividade intuitiva, da alegria sem motivo. Quando silenciada, essa energia se transforma em ansiedade, rigidez, autocrítica.
mas quando acolhida, se converte em vitalidade, coragem e expressão autêntica. Jung afirmava que a totalidade do ser humano só é possível quando se integra à sombra. E nessa sombra, muitas vezes, está escondido o brilho essencial da alma feminina. O reencontro com essa potência reprimida se manifesta em ações sutis. A mulher começa a se permitir escolhas que antes pareciam inatingíveis. Dançar sozinha pela casa, dizer não sem culpa, vestir-se para si mesma e não para o olhar externo. Essas atitudes, por mais simples que pareçam, carregam uma força simbólica enorme. Representam o retorno a um território interno que foi esquecido, mas nunca perdido. Carl Jung dizia que cada símbolo resgatado da inconsciência atua como um elo de reconexão com o self, a totalidade do ser. E a menina interior, quando escutada, se torna guia nessa travessia. Nesse processo, o amor próprio deixa de ser um conceito distante e passa a se manifestar como uma prática concreta. A mulher que escuta sua criança interior aprende a respeitar seus próprios ritmos, a priorizar o descanso sem se sentir culpada, a oferecer a si mesma a validação que tantas vezes buscou no olhar dos outros. A carência cede lugar à presença. E a urgência por afeto dá espaço para relações mais saudáveis e conscientes. Quando a mulher se trata com carinho, a vida ao redor começa a espelhar essa mudança. Jung lembrava que o mundo externo é muitas vezes reflexo do mundo interno e vice-versa. A presença da menina interior também traz de volta a capacidade de maravilhar-se. Pequenos detalhes passam a ter significado. O cheiro do café pela manhã, o calor do sol na pele, o som da chuva no telhado. Aquilo que antes era ignorado pela pressa volta a ser percebido com gratidão. Não se trata de romantizar a vida, mas de vivê-la com mais sensibilidade. A menina interior sabe olhar com olhos encantados. Ela lembra que não é preciso ter tudo resolvido para sentir alegria, que a beleza pode existir mesmo nas imperfeições, e que o amor verdadeiro começa quando há espaço interno para recebê-lo sem defesas. A mulher que caminha de mãos dadas com sua parte mais sensível não é frágil, é poderosa, porque sua força não está em negar a dor, mas em transformá-la, em olhar para suas feridas como partes sagradas da própria história, em permitir que a criança ferida se torne guardiã da cura. Se estas palavras despertaram em seu interior uma vontade silenciosa de reencontro, permita que esse desejo cresça. Há algo profundamente revolucionário em escolher voltar para dentro. E muitas vezes, tudo o que o inconsciente espera é que alguém finalmente se disponha a ouvir.